nós temos paz com Deus. Significa basicamente duas coisas. Primeiro, a nossa situação com relação a Deus. Antes de sermos justificados dos nossos pecados, nós estávamos em guerra diante de Deus. Por quê? Porque Deus é santo, Deus é justo. Nós quebramos a lei de Deus, nós afrontamos a Deus. Nós desafiamos a Deus pela nossa desobediência. Toda vez que nós quebramos um mandamento de Deus, é um desafio a Deus. É nós confrontarmos a Deus, como quem diz assim: eu não me importo, o que é que o Senhor pensa sobre adultério, ou sobre olhar a mulher dos outros, ou sobre ser desonesto, ou sobre ter inveja, ter raiva. Eu não me importo que o Senhor considere essas coisas erradas, eu faço o que eu quero. Então, todo pecado é um ato de guerra contra Deus. E Deus, por sua vez, ele reage ao desafio dizendo: é assim? Então, você está debaixo da minha ira e está debaixo da minha condenação. Você já vai começar a sentir nesse mundo os efeitos da minha ira, e no dia do juízo eu derramarei a minha ira sobre você de forma completa. Isso significa sofrimento eterno no inferno. Ou seja, a relação do homem com Deus é de guerra. Essa ideia que às vezes passa por aí de que tem pessoas que dizem assim: não, eu não sou a favor de Deus, mas não sou contra, muito pelo contrário, né? Pessoas que querem ficar mais ou menos no meio. Não tem neutralidade, não tem. Se você não está reconciliado com Deus, você está no estado de guerra contra Ele e Ele contra você. Mas, uma vez que Deus nos justifica desses pecados, uma vez que Ele nos perdoa esses pecados, toda a causa da hostilidade é removida. E, portanto, Deus não está mais em guerra conosco e nem nós com Ele. Justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Essa paz, então, expressa o estado em que a pessoa que foi justificada se encontra em relação a Deus. Ela não está mais em guerra contra Deus. Deus não tem mais nada contra ela, porque o que Deus tinha contra aquela pessoa, Deus já castigou em Jesus Cristo. Jesus Cristo já recebeu todo o castigo que aquela pessoa merecia. Portanto, Deus não tem mais nada contra a pessoa. Por isso não tem mais guerra. E, portanto, Paulo se refere a esse estado como sendo um estado de paz. Justificados pela fé em Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. Deus não tem mais nada contra aquela pessoa que foi justificada. E também o nosso coração agora não está mais em guerra contra Deus. Ao contrário, o nosso coração está cheio de regozijo, de gozo com relação a Deus. Como resultado disso, nós experimentamos aqui nesse mundo uma sensação de paz, de alegria e tranquilidade e regozijo em Deus. É outra coisa diferente. Deixe-me ajudar a fazer essa distinção. E quem vai nos ajudar a fazer essa distinção é o próprio apóstolo Paulo, porque lá em Filipenses ele menciona a paz de Deus. Aqui ele fala paz com Deus, e lá em Filipenses ele fala da paz de Deus. Deixa eu explicar a diferença entre as duas. A paz com Deus é o resultado da justificação, não é um sentimento. Significa simplesmente, como eu já expliquei, que nós não estamos mais em guerra contra Deus, não estamos mais debaixo da sua condenação, Ele nos perdoou e nos aceitou completamente. Então, isso não se perde, isso também não é alguma coisa que é resultado de qualquer experiência minha, ou sentimento meu, ou qualquer coisa que eu tenha feito. Isso é um ato de Deus. Deus me perdoou e agora Deus declarou a paz dele para comigo. Acabou a guerra entre mim e Deus. Isso se chama paz com Deus. Mas agora existe a paz de Deus, que é aquele sentimento de uma consciência em paz com relação a Deus, em que a pessoa se sente aceita por Deus e que ela se sente tranquila em relação a Deus. E isso traz uma grande alegria, uma paz e uma tranquilidade ao seu coração. Essa é a paz de Deus, que Deus coloca em nossos corações. Só que essa paz de Deus, às vezes pode ser perturbada. Às vezes ela tem altos e baixos. E às vezes uma pessoa que já está
em paz com Deus, ela não está sentindo paz no coração, pelos problemas da vida, pelos desafios e às vezes até pelos tropeços e pecados que essa pessoa comete. Justificados pela fé, nós temos paz com Deus, e o resultado dessa paz que nós temos com Deus é a paz de consciência, é a paz no coração, é a tranquilidade que nós desfrutamos aqui nesse mundo diante de Deus. Pode ter momentos de variação. Uma pessoa salva verdadeiramente, às vezes pode estar no fundo do poço, mas ela não perdeu a paz com Deus, mas apenas a paz de Deus no seu coração. Uma vez que ela confia em Deus outra vez, descansa em Deus e nas suas promessas, confessa os seus pecados, então a paz de Deus volta outra vez ao seu coração. Como é que essa paz com Deus é obtida? Paulo diz com muita clareza no verso 1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que essa explicação aqui de Paulo é necessária? Nós temos paz com Deus mediante o Senhor Jesus Cristo. É porque às vezes as pessoas se iludem com relação à paz que elas sentem em questão espiritual. Vou dar dois exemplos. Uma pessoa, tem um tipo de pessoa que ela procura apaziguar a sua consciência fazendo coisas boas, fazendo boas obras, ajudando os pobres. E ela se consola mais ou menos dizendo assim, de que ela tenta fazer o melhor que ela pode, não é? E aí ela dá uma esmola, ou ela faz o bem a uma pessoa, e ela se sente bem. E ela pensa, estou em paz com Deus. Está tudo bem entre mim e Deus, porque eu ajudei uma pessoa, porque eu fiz um ato bom, porque eu fiz uma coisa correta. Mas essa paz, ela é enganosa. Essa sensação que as pessoas sentem depois de ter feito uma coisa boa, não é a paz com Deus que está aqui. Porque uma pessoa, ela pode fazer estas coisas e ainda não ter sido perdoada por Deus, não ter sido justificada. Porque a justificação é pela fé em Cristo Jesus, e não mediante as obras que a gente faz, os atos que nós cometemos. Então, uma pessoa pode estar debaixo da ira de Deus, caminhando para o inferno, né? Mas ela, né, porque ela faz uma coisinha boa aqui, outra coisinha boa acolá, ela pensa, não, eu estou de boa com Deus, né? Eu estou fazendo o melhor possível na minha vida. E aquela falsa sensação de paz ilude aquela pessoa. E ela não entende que a paz com Deus só é possível mediante Jesus Cristo, mediante o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, seu sangue derramado. Um outro exemplo é a pessoa que é indiferente, é endurecida, a pessoa que não liga para as coisas de Deus, e ela se sente bem, e ela acha que isso significa que está tudo bem entre ela e Deus. Eu sei porque eu vivi assim durante muito tempo. Muito tempo. Às vezes chegava um pastor para mim, eu era desviado da igreja, né? Fui criado na igreja, 16 anos, caí fora, fui para o mundão fazer um monte de coisa errada. Muita coisa errada. De vez em quando chegava um pastor para mim e dizia assim, querendo me evangelizar, não é? E dizia assim, eu sei que você não tem paz. Eu disse, como assim? Não, eu sei que você é uma pessoa infeliz. Eu digo, o senhor está muito enganado. Eu gosto de beber, gosto de fazer farra, gosto da minha vida. Gosto de tudo que eu faço, estou me sentindo muito bem, está tudo bem comigo em Deus, estou me sentindo tranquilo, não estou sentindo nada errado, minha consciência de nada me acusa. Já conheceram pessoas assim? Elas vivem no pecado, elas vivem no erro, mas dizem assim, estou com a consciência tranquila. Então, essa falsa sensação de que elas estão de bem com Deus, na verdade, é fatal para elas, porque elas não estão. A paz com Deus só é concedida, só existe paz com Deus quando resolver o problema do pecado, a causa da guerra. Por que Deus está em guerra conosco? Porque nós o desafiamos, porque nós o afrontamos, porque nós quebramos a sua lei, porque nós somos culpados e porque Deus é santo e justo e Ele tem que nos julgar e castigar. Enquanto isso não for resolvido, Deus está em guerra conosco e qualquer sensação de paz é ilusória. A única paz verdadeira é quando a causa da guerra é removida. E qual é a causa da guerra? O pecado e sua culpa. Como é que ela é removida? Não é pelo seu mérito, mas pelo que Jesus Cristo fez na cruz. Quando Ele levou sobre si a nossa culpa, quando Ele foi sacrificado em nosso lugar, quando Deus derramou sobre Ele a sua ira, quando devia ter derramado sobre nós. Então, é por isso que Paulo diz, temos paz com Deus mediante o Senhor Jesus Cristo, porque qualquer outra forma de paz
com Deus, ela é ilusória, ela não existe. É só a paz que vem mediante Jesus Cristo. Essa é a verdadeira. As outras são sensações humanas que iludem as pessoas.